Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast EBD EAD. Estamos aqui de volta hoje com o livro de Efésios. Acabamos de finalizar o nosso módulo e vamos falar um pouquinho mais com os nossos professores de como é que foi essa experiência, se aprofundar nesse conteúdo. Tiago? É um prazer enorme estar aqui com vocês para estar finalizando essa série que nós tivemos de mensagens da EBD, que foi sobre o livro de Efésios. Foram 6 domingos, um para cada capítulo do livro. Nós podemos ir um pouco mais a fundo nessa carta que é tão rica, curtinha, mas muito rica, muito profunda, e a gente conseguiu falar de diversos assuntos, falar de assuntos práticos, teológicos, espirituais. Foi muito enriquecedor, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, esclarecer algumas dúvidas e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a riqueza do livro de Efésios. Temos convidados mais que especiais aqui hoje, também fazem parte dessa equipe maravilhosa, nossos professores Jordana, Leonardo. Fiquem à vontade para se apresentar aí para a nossa turma online. Jordana. Amém. Com muito carinho, muita alegria que estou aqui hoje e espero contribuir nesse momento, compartilhando dessa carta tão especial que é a carta de Efésios. Léo Paixão. Tem nada de intimidade aqui não, viu, gente? É o sobrenome dele. Ele é um predestinado, apaixonado por Jesus. Então, e aí pessoal, tudo bem? Nesse ciclo do livro de Efésios, eu fui um aluno dedicado. Então, assisti às aulas e amei. O livro de Efésios é impressionante. Ele lembra muito o livro de Romanos, né? Então a gente fica, caramba, olha, Paulo já falou sobre isso e aqui tá repetindo. Então é um livro a se explorar. 6 aulas, acho que não encerra o conteúdo, a profundidade do livro de Efésios. Então eu acho interessante esse podcast para a gente dar uma aprofundada aí nesse tema. E como é legal a gente estudar os livros, né? Que a gente faz um estudo expositivo, a gente geralmente mescla, né? Um estudo temático, estudo expositivo na EBD. E como é importante estudar os livros mesmo bíblicos, porque, primeiro, né, a gente não consegue fugir de temas polêmicos. Então, quando é um temático, fala assim, o que eu falo? Esse assunto aqui eu vou falar, isso aqui a gente finge que não viu. Apesar de que a gente não faz isso, né? A gente costuma realmente enfrentar os temas. Mas quando você está num estudo expositivo, você não tem do que fugir, né? Você tem que passar texto a texto. E você consegue enxergar, né, de uma forma bem completa. E uma coisa que eu acho muito legal, eu particularmente começo a me sentir íntimo, né, desses livros que a gente vai se aprofundando, né? A gente já leu diversas vezes, mas quando você faz um estudo mais aprofundado, você fica, não, Efésios eu sei, Efésios, tá escrito isso lá, e você vai se tornando bem íntimo desses livros, né? E quando a gente vai preparar essas aulas, você acaba lendo o livro diversas vezes, né? Cada domingo foi um capítulo, então cada domingo eu lia pelo menos 3 vezes o capítulo, às vezes mais de uma tradução, porque você vai vendo, poxa, tem aquela parte, nessa outra tradução talvez fique melhor, e como é enriquecedor para quem está dando a aula, inclusive, né? É uma oportunidade, né? O Léo falou assim que ele foi um aluno dedicado. Agora, quando a gente se propõe a dar aula, a gente aprende demais, como que a gente começa a ficar mais familiarizado com o texto e vendo, gente, isso aqui eu não lembrava, eu já li isso outras vezes e não estava lembrando com essa riqueza de detalhes. O estudo expositivo, o texto te dá o tema, você não escolhe o tema, o texto vai dizer, esse é o tema que você vai falar hoje, e você se submete ao texto e busca ser fiel ao que está escrito e a direção que o Espírito Santo vai dando. O que eu acho muito legal é que nessas aulas a gente consegue pegar um capítulo e enxergar nele temáticas, né? A gente não vê, não é uma coisa só, e também não são versículos aleatórios. Quando a gente faz a leitura sozinho, corrido, às vezes você vai lendo e fala, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com aquilo. A gente não busca entender a conexão entre esses temas, entre esses textos, e nesse estudo a gente tem visto isso. Isso aqui está falando por causa daquilo, a aula passada a gente falou disso, a gente vai criando essas conexões. Você falou de textos soltos, né? A gente que já conhece a palavra há mais tempo, a gente está acostumado com os textos mais conhecidos, né? Efésios, quando se fala de Efésios, eu lembro logo de Efésios 2, 8 a 10, né? Sobre a nossa fé, a graça e a fé. Mas quando a gente faz um estudo mais pontual, estudo expositivo, com mais tempo,
Cara, minha Bíblia terminou toda marcada. Aos Sua mais Bíblia tá ortodoxos. parecendo o pastor Mateus. Eu peço perdão aos mais ortodoxos que acham que não deve rabiscar a Bíblia, mas a minha Bíblia, o meu livro de Efésios aqui terminou todo marcado. Versículos que eu não tinha me atentado antes, para a importância, para o valor deles, agora estão marcados aqui. É interessante, Léo, tocar esse tema, que uma vez eu vi um pastor contando, né, que ele grifou a Bíblia toda por motivos errados, né, ele grifou para parecer mais espiritual, né, então ele grifando os textos para chegar na igreja, assim, abrir, né, alguém olhar, né, falar, ó, ele leu. Teólogo. E aí disse que o irmão estava do lado dele e falou, isso que você está fazendo é pecado. Aí ele deve ter pensado, realmente eu menti. Ele, Deus não usa batom. Você está pintando a boca de Deus. Poxa, essa foi boa. Eu queria mandar aqui um salve pro Gabriel, porque o Gabriel, ele é ortodoxo, ele não rabisca a Bíblia e ele faz para mim caras e bocas quando eu mostro uma Bíblia rabiscada, ele não gosta. Um abraço aí, Gabriel, boa prova. Salve, manda salve para ele. Salve. Ai, vamos lá, então vamos fazer um panorama sobre o livro de Efésios, né? O que é o livro de Efésios, para quem foi, quem escreveu, onde que estava. O livro de Efésios é uma carta do apóstolo Paulo e é uma das conhecidas cartas da prisão. Ele escreveu Filemon, Colossenses, Filipenses e Efésios enquanto ele estava preso. E isso fala muito do senso de propósito que Paulo tinha. Nada impedia Paulo de cumprir o chamado dele. Podia estar em prisão, podia estar algemado, pregava para o carcereiro, ele pregava para os guardas que estavam vigiando ele. Se ele não pudesse pregar para ninguém, ele escrevia uma carta e enviava para as pessoas. Nada parava o apóstolo Paulo. E essa sensação de urgência de cumprir o propósito que ele tinha. O tempo todo ele estava pregando o evangelho com as ferramentas disponíveis. Ele não via o obstáculo como um limitador. Ele buscava como uma água, né? A água vê uma pedra, ela dribla a pedra, não dá para passar por cima, eu contorno. O apóstolo Paulo fazia isso com todas as adversidades que apareciam na frente dele e como que se ensina para a gente que nada pode ser obstáculo para a gente manifestar Jesus, para a gente anunciar o reino de Deus. Nenhuma situação específica da nossa vida pode servir como uma barreira. Não posso falar de Jesus por causa disso. Nada pode nos impedir de proclamar a respeito daquele que nos amou e se entregou por nós. Ele escreveu na prisão, e tem uma dúvida onde que ele estava preso, né? Muitos estudiosos entendem que ele estava preso em Roma. E nesse período, ele começou a instruir várias pessoas a respeito de princípios fundamentais da fé. A carta de Efésios é uma carta circular. Por mais que ela tivesse esse endereçamento para Efésios, ela era utilizada em várias igrejas porque ela não estava corrigindo um assunto específico, né? Um pecado específico, uma heresia específica de determinada região, como a gente viu outras cartas do apóstolo Paulo, como por exemplo a carta de Coríntios, a própria carta de Colossenses, tinham endereçamentos específicos para problemas na comunidade local. Efésios é vamos dizer assim, é um resumo teológico do apóstolo Paulo, bem parecido com Romanos, que é uma carta mais extensa, e Efésios condensou Romanos, vamos colocar assim. É muito parecido com Colossenses, foram escritos mais ou menos na mesma época, e eram cidades mais ou menos ali na região. Tanto Colossos quanto Éfeso são localizados no que hoje é a Turquia, que antigamente era chamada de Ásia Menor. Então, culturalmente, tinha uma similaridade às populações que estavam ali naquelas regiões. E... cidade de muito trânsito, né? Era uma cidade verdade. muito importante, assim, comercialmente falando, né? Era uma das 3 cidades mais importantes que tinham no Império Romano como um todo. Era Roma, que era a mais importante, Alexandria e Éfeso. Eram as 3 principais cidades que tinham. Uma população enorme, né? Falam que tinha mais de 250 mil pessoas morando, isso a gente está falando de 2.000 anos atrás, então era uma cidade enorme. Trânsito, né? E era uma cidade portuária. É interessante que hoje em dia você vai nas ruínas de Éfeso, o mar não chega mais na cidade. O mar foi se afastando, é o mar Mediterrâneo, mar Egeu, né? Mar Egeu. Não lembro. Aí o mar Egeu foi se afastando, hoje em dia você não entende mais como que era uma cidade portuária. Mas antigamente a cidade se estendia até a margem do mar Egeu. E diga-se de passagem, é um passeio que você precisa colocar na agenda, gente, porque é muito legal. A Turquia em si, né, é muito legal, mas as ruínas de Éfeso, elas são extremamente preservadas, então você tem as ruas ainda lá,
E ela tem uma estrutura, muitas ruínas que você vai, né, de cidades e dessas cidades bíblicas, históricas, às vezes não tem nada mais, né? Ou a cidade moderna dominou o espaço, ou se não está num lugar ermo, que não tem muito o que fazer. Mas Éfeso, ele tem uma estrutura para receber todo tipo de gente, sabe? Todo mundo, criança, adulto, e eles têm estrutura de audio guide. Então, você passa ali na porta, tem uma lojinha, você pega um audio guide e todas as estações estão numeradas. Então, é lógico, não é um passeio religioso só, né? É histórico. E quando você pega a Bíblia, você conhece a história, que fala de Éfeso aqui, que fala de Éfeso no final, que fala de Éfeso em Atos, e você conhece a cidade, a história da cidade, gente, é uma experiência, assim, indizível, indizível. E falando nessa questão de contexto histórico, de cidade, Léo, como é que você vê a importância da gente conhecer o contexto histórico por trás do texto, né? Porque às vezes a gente não se preocupa, né? Não, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. Mas como é que você considera a importância da gente saber que era uma cidade portuária, que era uma cidade rica, que era uma cidade com grande trânsito de pessoas de todo mundo, o quanto que isso influencia o nosso entendimento do que a gente está lendo? Assim, a começar por quem escreveu, influencia quem escreveu, né? A gente olha para a carta de Efésios e vê Paulo, sem querer perder tempo, ele faz uma breve saudação e ele entra logo pesado, falando de eleição e predestinação, redenção, remissão, fala de um mistério. Então, a própria característica da cidade, ela influencia, eu vejo que ela influencia a escrita de Paulo. Então, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que reunia povos de diversas nações, era uma área comercial, era portuária. Então, eu acredito que Paulo enxergou uma oportunidade ali. Cara, vou mandar o resumo do meu evangelho. Ele mesmo cita o evangelho de Paulo, né? Uhum. Então, vou mandar o resumo do meu evangelho, compacto, preciso, né? Direto e de fácil leitura. E que desperta a curiosidade. Ele já começa com temas pesados, né? Para quem não é cristão, não é daquele contexto, fala, cara, que mistério é esse que Deus tem um mistério aqui, vamos procurar esse mistério. Ele não explana o mistério na primeira parte. Uhum. Ele te convida a mergulhar na leitura. E para nós hoje, como leitores, eu posso resumir em uma palavra, que é o anacronismo. Se a gente não conhece o contexto histórico, a gente peca. A gente fala, cara, no final aqui, no último capítulo, ele fala sobre os senhores de escravo. Uhum. Né? Fala que o escravo tem que se comportar bem, entre aspas. Ele era escravocrata? Ele era a favor da escravidão? Então a gente precisa conhecer o contexto histórico. Senão a gente faz uma leitura totalmente enviesada e isso está sendo usado hoje para questionar e para colocar a Bíblia em xeque. A Bíblia em nenhum momento aprova a escravidão, apoia a escravidão. Mas a Bíblia ela foi escrita considerando o contexto da época. E a gente tem que perceber isso aí. Hoje mesmo estava dando uma aula e eu estava conversando com os adolescentes sobre isso, né? Eu falo, se você olhar para a história de Abraão, Sara e Agar, é totalmente absurdo. Como é que Deus pode apoiar uma outra mulher, ter relação com meu marido, para um filho no meu lugar? Mas a gente tem que entender que na época era a barriga de aluguel. Hoje, né, uma barriga de aluguel não precisa ter contato físico, né, com quem vai ali fazer a fertilização, vamos colocar assim. Mas na época não tinha isso, e na época isso era comum, né, os próprios escravos, né, os servos, se sujeitavam a isso, né, então não tinha nada de absurdo no pedido da Sara, o que é absurdo é que foi fora da vontade de Deus, né, não era algo que Deus tinha determinado, ela tentou criar uma solução, Criar um atalho. aonde Deus não tinha determinado. E você, Jordano, dentro do livro de Efésios, qual é a parte que mais te chama a atenção? O livro de Efésios ele é muito completo, né? Como o Léo falou. E tem duas coisas específicas que me chamaram muito a atenção nesse estudo que nós fizemos na igreja, principalmente, que foi sobre a unidade. Né? Ele traz no capítulo 4 ali, inclusive a parte que mais ficou rabiscada na minha Bíblia, eu também sou dessas, Léo, e rabisca. A Bíblia em Efésios ficou muito rabiscada dessa vez, mas Paulo ele traz orientações ali muito específicas, né, sobre a unidade do corpo de Cristo, e isso me chama muito a atenção,
porque era um modo como ele estava ali orientando a igreja, né, a viver de forma coerente com aquilo que eles professavam de fé e com tudo aquilo que Jesus já havia ensinado também. E outro ponto, né, que me chama muito a atenção são os deveres conjugais, né, que particularmente fala muito da minha vida com Deus, né, meu testemunho de vida, de conversão, que tudo começou por conta, né, desse resgate no meu casamento. E na época já, Deus ministrou muito fortemente no meu coração sobre essas questões, sobre os papéis dentro da minha casa que estavam trocados, completamente invertidos. E Paulo ele traz uma orientação que, para a sociedade, é completamente absurda. E até nos dias de hoje, né? Muitas vezes as pessoas olham para as orientações dos deveres conjugais e dizem que é absurdo, né? A mulher vai se submeter ao homem, ao marido, então o marido pode mandar em tudo na mulher, pode subjugar a mulher, né? Então a mulher está em uma posição inferior, que é uma leitura, né, claro, enviesada e completamente fora do contexto daquilo que Paulo traz, mas que são partes dessa carta que me chamam muita atenção, né, e que sempre me reportam para essa memória aí do meu testemunho, né, que, para a glória de Deus, essa semana, 25 anos. Uau, glória a Deus, parabéns. 25 anos de casados nós vamos fazer, e é para a glória de Deus mesmo, Amém. porque se não fosse Ele na nossa vida, né, transformando nosso caráter. Nem diz Lutero, 1 ano de casamento me santificou mais que todos os anos de seminário. E me parece que, assim, Paulo ele vai construindo, né, uma temática. Ele começa muito geral, né, falando de predestinação, de chamado, essa questão geral do chamado de Deus, e ele vai afundando até chegar no ponto de entrar na questão do casamento, na questão das relações, né, pessoais. E que ele traz de pais e filhos também. Exato, entra dentro da casa das pessoas, né? Casa. Não só na casa, em relações trabalhistas também. Exatamente. Ele Tudo ali a gente encontra resposta, né? Lá no começo ele pega muito o retrato dessa sociedade, como o Léo falou, né? Uma cidade cosmopolita, tinha os judeus e tinha muitos gentios, né? E como é de se esperar, né? Existia esse sectarismo, né? Os judeus se achando melhor, querendo, né, se separar, e vem o apóstolo Paulo e fala, não, peraí, não é assim que funciona. E aí eu queria perguntar para o Tiago, assim, né, desses limites entre essa competição, né, entre essa divisão, né, ó, judeu para cá, não se mistura gentil para cá. E de outro lado também uma tentativa de judaizar os gentios, né, que a gente vê várias vezes o apóstolo Paulo condenando isso. Ele fala assim, olha, foi para a liberdade que Cristo te libertou, não se submeta a um jugo de escravidão. Que jugo de escravidão era esse? Era você ter que se sujeitar a tudo aquilo que Cristo veio romper. Então, fala um pouco para a gente aí dessas duas questões. Dessa separação completa, ó, não tem nada a ver, eu sou judeu, você é gentil, a gente não compartilha, e judeus, estamos falando de judeus convertidos, né, ao cristianismo, né, judeus convertidos a Cristo. Essa separação total, ou do outro lado, tentar fazer com que gentios se tornassem judeus. Esse assunto, ele é muito profundo, que a gente tem que entrar na cabeça do judeu. Porque ele era descendente de Abraão, de Isaac, de Israel, recebeu as promessas, era o povo, sacerdócio real, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na antiga aliança a gente vê a história da descendência de Abraão. Até Gênesis 11 está contando a história da humanidade em geral. De Gênesis 2 para frente, está falando de Abraão e sua família. Dali para frente você vai ver que está sempre voltando na promessa que Deus fez para Abraão. E a principal aliança que nós temos no Antigo Testamento é a aliança abraâmica que Deus fez com Abraão. E o judeu sabia disso, estava aguardando o Messias, conhecia Moisés, conhecia a lei, conhecia os profetas, ele se sentia diferenciado. Poxa, nós somos a luz entre as nações. E eu acho que um senso de, assim, de valor, assim, poxa, a gente faz tudo mais difícil que todo mundo, né? Tem que ter um valor nisso, tem que ter um... Tem regras que a gente faz que ninguém mais faz. Acho que devia ter um ciúme, mas assim, poxa, é tão mais difícil para mim, eu não posso nem supervalorizar, superdimensionar essa importância.
E quando Jesus se manifestou, ele veio primeiramente para os judeus, veio para os seus. Só que os seus não receberam. E esse endurecimento dos judeus, não de todos, mas de boa parte dos judeus, fez com que o evangelho fosse pregado em todas as nações, mas já era promessa desde o Antigo Testamento. Deus sempre teve um plano de alcançar as nações. Só que antigamente, na Antiga Aliança, era os judeus atraindo as nações para a glória de Deus. O evangelho é levando a glória de Deus para as nações. Mudou o sentido, mas é sempre manifestar a glória de Deus, o propósito sempre foi o mesmo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi Exato. essa promessa que Abraão recebeu, né? Exato. E tinham os judeus convertidos que eles falaram assim, bem, eu sou circuncidado, eu guardo o sábado, não como carne impura. Tem um monte daquelas épocas assim, vocês vão ter que entrar assim, deixa eu explicar como é que funciona. Só que tem um aspecto de descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem algumas coisas de continuidade, tem muitas de descontinuidade. E a gente vê que a lei não traz salvação, nem para o judeu. O judeu não é salvo por obedecer à lei e nunca foi salvo por obedecer à lei. A lei era uma marca de identidade que Deus tinha com aquele povo. Era a marca da aliança que Deus já tinha firmado com eles por meio de Abraão. Então você nascer da linhagem de Abraão já tinha uma aliança com Deus. Aí você tinha que ser fiel a essa aliança. Então era uma forma de você se manter fiel a Deus, mas Deus já tinha uma aliança antes da pessoa escolher. Eu aceito ser judeu para a minha vida. Você já nascia judeu. Diferente do cristianismo, que você decide receber a Cristo como seu Salvador. Tinha as pessoas que não eram do povo e que podiam se aproximar. E quando o evangelho começou a pregar, depois de Pentecostes, gerou muita estranheza dos judeus vendo o gentil. De repente, de uma hora para outra, esse povo está falando em línguas e está falando de Jesus. Como é que é assim fácil? Ele nem é da linhagem, nem sabe quem é Moisés. Vamos ensinar Moisés para ele. E ninguém é salvo por conhecer Moisés, você é salvo por conhecer a Cristo. E Paulo falou, olha, não é a lei que salva. E gentil e judeu, a barreira de inimizade que era a lei, que fazia distinção de um povo em relação aos outros, caiu. Agora todos somos uma coisa só, banhados pelo sangue de Jesus. Todos fomos comprados pelo mesmo sangue. Não tem diferença entre judeu e gentil, homem, mulher, livre, escravo. Todos que foram lavados pelo sangue de Jesus se chamam igreja. A igreja é a manifestação da plenitude da graça de Deus nesse tempo, tanto para judeu quanto para gentil. O gentil não se torna judeu para ser cristão. E o judeu não precisa deixar de ser judeu para se tornar um cristão também. Pode continuar mantendo lá, guardando o sábado, não comendo, mas se decidir parar também, não vai ser condenado por causa disso, porque a salvação é pela graça por meio da fé. Aqui fala, né, no capítulo 2, no 3, fala, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa paz, né? De dois, ele fez um só homem. E se vocês são os gentios. É interessante que a proposta que Paulo traz, sendo o apóstolo dos gentios, é trazer essa esperança. Eu acredito que o povo judeu, na época, era um povo, por ser separado, era um povo que as nações olhavam para ele e falavam, cara, aquele povo ali é impossível de tocar. Né? Eles, aos que entendiam a religião, eles têm um contato direto com o Deus Criador. Acredito que a única religião monoteísta, né? Sim. Cara, eles tocam o Criador. A gente não pode chegar perto. E aí Paulo vem e fala aqui, ó. Ele confirma isso aqui em 2:12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo não amacia. Realmente, cara, vocês eram miseráveis, estavam afastados, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas aí vem Cristo, né? A pedra angular. Então, ó, versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Ele é a nossa paz. O pastor Tiago sempre faz a utilização da pedra angular, né? A pedra angular, eu gosto da visão da pedra, daquelas construções da pedra no teto, né? E aí as colunas convergindo para a pedra. Então, esse é o papel de Jesus. Ele traz a estrutura que sustenta os dois lados. Sim. Né? Eu já tentaram me evangelizar, um judeu, um amigo, na verdade um parente, né? tentou me judaizar. E ele falou que buscou as raízes dele, a genealogia, e chegou, conseguiu como é que se chama? A cidadania, não, tem um termo lá, para ele se tornar judeu. Foi por comprovável genealógica. Ele falou, cara, tu também é.
vamos buscar isso aí. Aí eu perguntei, mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Se a gente vai chegar no mesmo lugar, por que eu vou querer colocar sobre o meu ombro, guardar mais coisa do que eu já tento guardar? Né? Alimentação, dias, porque eles guardam tudo, as festas, né? Eu falei, não quero isso. A gente vai chegar no mesmo lugar? Ele, não, sim, claro. Falei, então, ele é judeu-messiânico, no caso. Falei, não, eu acho que não tem vantagem nisso. Se as duas estruturas se apoiam em Cristo, em qualquer uma delas que você tiver, você vai chegar a Cristo. E Cristo vai te segurar, vai te sustentar, né? O que eu acho, assim, gritante é que, assim, Jesus veio para nos livrar dessas obrigações, né? Porque os sacrifícios, né, as ofertas, tudo isso eram passos para você tentar uma forma de santificação, de purificação totalmente inútil, né? Porque você fazia ali os sacrifícios substitutivos e tudo, e o homem não conseguia ter um coração transformado, porque eram todos exteriores. E de repente Jesus vem, rompe com tudo isso, nos desobriga de todas essas coisas para a gente voltar a querer buscar essas obrigações, assim. Não faz sentido, é você retornar, né, a uma. Não, mas são as nossas origens, mas a minha origem é Cristo. Eu, a partir de agora, nasci de Cristo, então é a partir dele que eu vou. E é assim que importa. E a carta de Hebreus fala exatamente sobre isso. Você não pode voltar para o caminho que é antiquado. Você já conheceu um novo e vivo caminho. Você não pode voltar para o velho caminho da antiga aliança. A nova é muito melhor. Em Cristo tem a plenitude da manifestação da graça de Deus. A lei é apenas sombra do que haveria de vir. A realidade está em Cristo. E Gálatas, Paulo fala uma coisa muito forte com o apóstolo Pedro, fala o seguinte, porque Pedro, ele foi o primeiro a pregar para os gentios, para Cornélio, Atos capítulo 10, só que quando estava lá na Antioquia, estava chegando e tinha uns do partido da circuncisão, que eram judeus convertidos, e outros que não eram. Aí começou, não vamos comer junto com eles, porque o judeu não toma suas refeições junto com alguém que não é judeu. E aí os cristãos judeus estavam para um canto e os que não eram para o outro. Aí Paulo olhou e falou assim, gente, que hipocrisia. Até Barnabé caiu nessa daí. Ele era muito corajoso. E ele falou assim, né, e ele falou para Pedro assim, no meio de todo mundo. Ele peitou Pedro, gente. Pedro que estava com Jesus. E ele no falou, meio de tá todo errado. mundo. Assim, Pedro, se você que é judeu não vive como judeu, o que você está querendo colocar sobre um gentil um jogo que nem você mais carrega? Ele jogou um bem, né? Não, porque na verdade, né, eu e você sabemos que você está exigindo uma coisa. A figura do colérico. Não tem papas. Ele vai lá e... Vai direto. Não tem medo de falar o que tem que ser dito, né? E na frente de todo mundo também. Chama Pedro por reservado. Não, você está fazendo na frente de todo mundo, você vai ouvir na frente de todo mundo também, Pedro. E Pedro, mais para frente, reconhece a autoridade de Paulo nas suas cartas, né? Fala assim, o amado irmão Paulo, com a sabedoria que lhe foi dada, e ele escreve coisas difíceis, né? Entender. Eu acho interessante esse termo que ele usa, sabedoria que lhe foi dada. Mas é uma coisa, é o jeito dele. Mas com respeito. E falando de sabedoria, né? Sabedoria que foi dada, Paulo foi estudado, né? Nos melhores, né? Formações, vamos dizer, as melhores escolas, mas a sabedoria mesmo que ele carregava não era dessas formações, apesar dele não tê-las desprezado, né? Mas ele falava que o saber dele era Cristo, né? O meu saber é Cristo e é esse crucificado, né? A loucura para o mundo, né? Paulo usou tudo que ele tinha para a glória de Deus. Todo o conhecimento que ele tinha da antiga aliança, que ele aprendeu com Gamaliel, tudo ele usou para a glória de Deus. Ele fala até que ele considerou tudo como um esterco, né? E esterco tem duas questões. É uma coisa que pode ser desprezada, que não tem valor, então pode adubar. E Paulo utilizou isso para adubar o chamado dele, e por isso que ele conseguiu ser tão produtivo, escreveu metade do Novo Testamento, anunciou o evangelho para lugares inimagináveis na época, se arriscando. Onde os outros que estavam ali com Jesus não chegaram. Exatamente. E ele nasceu fora do tempo. Eu vejo, a carta de Efésios mostra isso, que tudo que você tem pode ser usado para a glória de Deus. Tudo que você tem, todo o seu conhecimento, todas as suas experiências, as boas e as ruins, tudo, quando passa pelo filtro de Cristo, vai ser usado para a glória de Deus. O versículo de Efésios que eu mais gosto é exatamente esse que fala, né, que Deus preparou boas obras
antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela, né? Existem boas obras prontas esperando para que a gente pratique, né? E a gente vai vendo Deus construindo a história da nossa história, né? Então, a gente não descartar, mas entender que tudo aquilo que a gente viveu, a gente pode forjar isso para a glória de Deus, né? Não descartar. E mais um dos assuntos que vai tratando aqui no livro de Efésios é sobre essa nova vida em Cristo. Ele fala assim, olha, antes vocês também, né, não tinham uma vida muito legal. E a gente entra num lugar aqui também da gente não cair no orgulho, né? Depois que a gente se converte, aí vai ter uma vida certinha, né? Tipo um judeu, né? Olha, eu faço sacrifício, eu guardo o sábado. E aí a gente entra nessa vibe também de, olha, eu não tô matando, não tô roubando, tô me prostituindo. Então eu sou melhor do que esse ladrão aí. E Paulo fala assim, peraí, porque até ontem você era essa pessoa. Como lidar, Jordana, com essa visão, assim, de não se ensoberbecer diante desse seu padrão de justiça, né? De você olhar para a pessoa lá fora e falar, não, eu não posso ser tratado igual ele porque, afinal de contas, eu faço os meus sacrifícios. Na verdade, o sacrifício não é nosso, né? E acho que esse é um ponto que a gente precisa reconhecer, né? Que quando o apóstolo Paulo fala que nós estávamos todos mortos, né? Em nossas transgressões. E em Cristo é que nós temos nós somos justificados, nós não somos justos pela nossa própria justiça ou por algo que a gente fez e nem por agora alcançar a justiça de Deus, porque somos justificados pelo sangue de Jesus, devemos nos sentir melhores e superiores, porque não é mérito nosso, né? É de graça, favor imerecido, né? É sem merecer. Eu sempre ensino isso para os meninos lá em casa, quando eu quero ensiná-los a gratidão, eu falo, isso aqui que você tem já é favor, já é graça, já é um presente, você nem merecia, né? Eu estava outro dia discutindo com um pequeno sobre o uso de tela, porque ele queria rede social, que os amiguinhos têm. Então, pela orientação, Organização Mundial de Saúde, pela legislação que vai já sair agora, você com 11 anos, 11 anos, você não devia nem ter um celular próprio, né? Eu disse, eu já te dei um que não tem chip, que não tem nada, mas dá para você ali acessar algumas coisas, já é favor imerecido, né? E a graça de Deus é isso, é esse favor que a gente né? não merece, né? E por que me sentir superior por algo que nem vem de mim, que vem do próprio Deus? Além. É isso mesmo, né? Porque a graça de Deus não tira a nossa responsabilidade, tira o nosso mérito. A gente não merece. A gente é responsável, mas a gente não merece, então não é uma meritocracia, né? Não foi conquistado, eu não conquistei a minha salvação a duras penas. Eu recebi de graça quando eu estava morto. Tem um versículo que bem parecido com esse que você falou aí de Efésios 2, que Paulo fala que Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou que a gente fizesse nada de bom para já ter se oferecido por nós. Romanos 5:8. E isso mostra a graça de Deus. Deus fez antes que você tivesse até consciência de que você precisava. Ele já te deu o remédio sem que você soubesse que estava doente. Efésios toca nisso, né? Na hora que fala o seguinte, você não é salvo por causa dessas boas obras, mas porque você é salvo, você precisa praticar essas boas obras, porque Deus já preparou. Então, assim, é uma linha bem tênue da gente estar sempre meditando nisso. Esses dias eu vi uma entrevista, o rapaz perguntando por que você é salvo, né? E aí a senhora, quantos anos você tem de convertido? Eu sou convertida há 20 anos. E por que você vai para o céu? Eu creio que sim. Por quê? Porque eu estou me esforçando muito, estou fazendo tudo certinho, eu busco não pecar, eu busco não mentir, eu estou fazendo a minha parte. Isso é inconsciente. Na verdade, vem da nossa criação, né? A gente, desde os primeiros anos da vida, a gente aprende meritocracia, né? E a gente vive a fase do fundamental, do ensino médio, fazemos nossa formação profissional e entramos no mercado de trabalho, meritocracia também. Então a gente vive a nossa vida inteira na base da meritocracia. Aí vem a Bíblia e fala o quê? Não é pelos teus esforços, né? Eu costumo dizer que a gente não tem um banco de boas obras no céu. Aquela
aquele ditado que a gente fala, né? Ah, isso aí que você fez, ó, ganhou uma pedrinha lá na coroa, lá no céu. Não é Como muito, assim, Léo? Não? E agora, o que eu vou fazer com Pois todas é. as pedrinhas que eu achei? Tantas, né, que eu Brincando, tenho acumulado, mas é verdade. E a gente fica nessa achando que temos um banco de boas obras no céu. E aí, qual é o risco que a gente corre? Querer se aposentar aqui na Terra. Nós já ouvimos alguns pregadores. Ah, ó, eu tenho 60 anos de evangelho, já lancei 10 igrejas, já expulsei 30 demônios, já converti, já preguei para 1 milhão de pessoas. E aí a pessoa vai reforçando essas falas e ela acaba mérito dela, chegando né? a uma conclusão lógica, que é, pô, agora eu vou sentar aqui, porque, Eu mereço. né, já construí meus celeiros no céu, eu vou sentar e gozar a vida. E aí o Senhor vem e fala, louco, né? Ainda hoje pedirão tua alma. E tudo o que você tem feito, para quem será? Se o nosso coração se tornar orgulhoso, a gente pede da noite pro dia, de um minuto a outro. Tem que vigiar muito. O Efésios também vai tocar na questão dos dons e chamados, né, de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, quem quiser responda. Esses dons, esses chamados, né, a forma como a gente desempenha o ministério, vocês, né, acreditam pela Bíblia que isso é algo que Deus estabelece sobre uma pessoa, ou a pessoa pode desenvolver? Bom, eu acho bonito o mestre, então eu vou desenvolver isso. Eu acho bonito, eu acho muito bonito o evangelista, né? O cara vai lá para a África, prega, não, eu quero fazer isso. E ele vai e busca desenvolver, né, esse dom na vida dele. Eu queria falar sobre isso. Tem uma aula na escola de mestres que o professor Adriano de Pauli, ele fala uma coisa que eu anotei no caderno e no meu coração. Um mestre no mundo secular, ele faz um mestrado. Eu tenho mestrado, eu sou um mestre, né? Então eu estudei, me esforcei, chegou um ponto que me deram um certificado dizendo, você é mestre em ciências farmacêuticas, né? Um mestre no reino não é quem estudou muito Bíblia e acabou se aperfeiçoando e virou um mestre, não. Um mestre foi um cara que Deus olhou, ele fala dessa forma, eu vou pegar isso aí e vou fazer um mestre. E ele dá o dom. E vou até corrigir, já com a fala da pastora Lola, também no Carisma. Na verdade, o dom não é dado a gente é dado ao ministério, né? Nós somos dados, uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Então, nós somos privilegiados, a gente é dado, né? Caramba, olha lá, Deus olhou para mim e viu alguma coisa que eu não sei o que é, porque não é meu dom, minha capacidade de leitura, de interpretação. Ele falou, vou fazer esse cara um mestre. E ele colocou lá o que é necessário dentro de nós e a gente se tornou um mestre, pela graça. Qual motivo? Eu não sei. Ele decidiu fazer. Você acaba sentindo algumas inclinações, assim, né, para uma área, alguma área te motiva mais. Acho que o próprio perfil, seu próprio perfil, a Jordana é psicóloga, né? Eu acredito que às vezes o próprio perfil da pessoa vai indicando esse caminho que Deus está apontando, né? Vai, o perfil fala muito, mas também eu vejo muito como uma chamada. Né? Sim. Exatamente como o Léo colocou, que nós somos dados, né, ao ministério. É uma chamada, né? O homem pode desenvolver habilidades. Eu olho para a minha vida com o Senhor, né? Nesses últimos 20 anos aí, e eu vejo que eu desenvolvi habilidades para fazer muitas coisas no reino de Deus, mas nem todas dizem respeito Flui, né? à Assim. minha chamada. Por quê? Exatamente por isso. Porque não flui de forma natural, leve. Na psicologia tem um termo chamado flow. Uhum. É um estado em que você desenvolve uma atividade e você está completamente leve, natural. É como se você fizesse aquilo no piloto automático. Você não sente fome, você não sente vê a hora passar. Você não vê a hora passar. Tava pensando nisso hoje, por exemplo. Hoje algumas vezes já, a gente vira madrugada, né? Estudando, preparando aula e tudo. E, cara, o Thiago é meu esposo, né? Pra quem tá aí, não conhece a gente.
Você sabe que uma coisa que eu gosto de fazer é dormir, né? Eu amo dormir. Eu durmo até em pé se deixar, assim. Cara, perder uma noite de sono pra mim é difícil, assim. Mas passar uma noite preparando uma aula, uma noite estudando, eu falo assim, gente, por que eu não faço isso mais vezes? Eu só faço isso quando preciso. É tão prazeroso. E eu vejo isso aí que você está falando, né? Você se encontra nesse lugar, né? Exatamente. E eu vejo isso, né? Que o homem pode desenvolver habilidades de um determinado ministério, né? De um desses dons ministeriais, pode. Mas aquele que foi chamado ao ministério, né? Aquele que foi dado ao ministério para ser mestre, pastor, ele vai fluir de uma forma muito natural, leve, né? Sem peso, com prazer, sem cansaço, né? E é natural, as pessoas é como se chamasse, como se tivesse uma lanterna, dizer, é um imã, né? Parece que nasceu para isso, as pessoas é visível, né? O dom, ele acaba sendo visível, né? Então, assim, a gente pode até desenvolver muitas habilidades, mas ser chamado ao ministério é uma coisa que flui naturalmente. E é interessante você perceber isso e desenvolver maiores ainda habilidades dentro do dom, porque não é porque Deus te deu um dom que você está pronto, né? Você tem que aperfeiçoar isso. Tiago, eu vejo também muitas pessoas nesse sentido aí ficando, às vezes, faz um propósito de oração, fica paralisada na questão de qual é o meu propósito. E fica, Deus, qual é o meu propósito? Eu mesmo fiquei paralisada há muitos anos nessa. Não, Deus tem que falar comigo qual é o meu propósito. E eu queria que ele dissesse assim, ó, pá, taranã, taranã, taranã. E eu acabei descobrindo de outra forma, né, assim, depois eu compartilho, mas como é que você vê essa questão aí de descobrir o propósito? Como é que eu vou saber para que Deus quer me usar? Eu vejo que tudo no reino de Deus funciona com o princípio da semente. Então a semente é algo que não vem pronto, não vem acabado, mas vai sendo nutrida, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai sendo podada e começa a produzir fruto. Eu acredito que esses dons ministeriais também. Uma pessoa recebe essa semente e ela não pode ser negligente com esse dom que ela tem. Ela tem que fazer ele crescer, desenvolver e buscar fazer isso da melhor forma possível. Os dons são dados, então não são escolhidos, vamos colocar assim. Uma pessoa pode buscar um dom, mas normalmente ela vai buscar o dom de acordo com o chamado que Deus já colocou dentro dela. Então, que vai despertar o interesse. Vai despertar o interesse. Eu acredito que Deus faz muito assim, né? Porque onde está o tesouro, ali vai estar seu coração. Eu, pelo menos, assim, eu nunca tive inclinação nenhuma para ensinar na vida. Inclusive, antes de me converter, eu falava que as duas piores profissões do mundo que eu achava que tinha era pastor e professor. Eu achava que... Aí... Que irônico. Deus tem senso de humor, né? Eu ri por causa da história do seu nascimento, né? Você nasceu dia 16 de outubro. Eu nasci no dia 16 de outubro. Eu nasci de cesárea. Eu nasci meia-noite e 15. Porque dia 15 de outubro é o dia do professor e minha mãe não queria que eu fosse professor. Então eu nasci no dia 16. Eu falei assim, doutor, segura mais um pouquinho. Foi fácil escolher o signo dele. Dia 15 não, para a gente correr o risco. Então eu vejo assim, que essas... E eu, quando eu me converti, eu não sentia nenhuma inclinação para nada. Eu entendia muito mal a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia de uma forma meio desconectada, abri em qualquer lugar, lia, parecia que não estava falando a mesma coisa. E algo mudou. Depois que eu recebi o Espírito Santo, começou de uma certa forma as coisas a encaixarem e começou a ter conexões que eu não conseguia enxergar antes. Assim, de uma hora para outra mesmo, assim, foi um download. De repente eu começava a ver, não, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, isso aqui é novo. Novo Testamento tem os evangelhos, que é mais contação de história, isso aqui tem mais cara de carta. Poxa, Paulo falava desse jeito, Pedro era diferente, João era assim. E de repente começou a se encaixar, as coisas começaram a se encaixar e eu comecei a criar uma lógica para entender a Bíblia, que assim, não teve uma metodologia que eu segui, o que eu aprendi. Começou assim, né, de uma hora para outra. E então eu vejo que pelo menos ensinar para mim foi algo que totalmente contra a minha vontade, inclusive, né? Minha vontade era contrária a isso, da minha mãe, inclusive, também. Isso aconteceu com vocês, mas assim, eu acho que é muito do que o Tachio está falando, né?
muito antes de eu entender o que era o chamado ministerial, o ministério, eu já fluía no chamado, né? Então, de repente, você desperta para o estudo, você desperta para o ensino, você começa a estudar mais, aquilo arde mais no teu coração, ensinar, tirar uma dúvida, esclarecer, falar da palavra o tempo inteiro, né? E aí, passado muitos anos, alguns anos, eu acho que tem esse que Deus nos chamou para esse fim, né? Que é aí que a gente vai entender mesmo. Como é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, eu acredito que qualquer cristão ele pode desempenhar ocasionalmente alguma função. Pode estar pastoreando, pode estar ensinando, pode estar profetizando, pode estar começando um trabalho, evangelizar. Inclusive, muitas dessas coisas são mandamentos. Jesus não mandou o evangelista evangelizar. Jesus não mandou o mestre ensinar. Ele falou assim, pregue o evangelho e ensine. Todos os cristãos têm esse chamado. Por isso, tem coisas que tocam, independente do chamado, você vai ter que fazer. Só que você talvez tenha uma aptidão, um dom mais específico que vai fazer com que você flua de uma forma específica em uma determinada área, que nas outras você vai ter um esforço e ali você vai ter um prazer. Ali você vai cumprir uma tarefa que às vezes é necessária. Nos outros sai quase que no automático. Pastor, acho que a gente é colocado também em situações, né? Aí quando a gente se vê na situação, fala, como é que eu vim parar aqui? E você desenvolve bem aquilo ali. Aí você começa a meditar, cara, que facilidade. Vou fazer uma analogia rápida aqui, quando eu morei em Marabá, no Pará, era numa casa e tinha um pequeno jardim na frente, tinha uma planta seca. Eu nunca liguei para nada disso, de jardinagem, de planta. Um belo domingo, acordei, antes de ir para a EBD, alguém me colocou numa situação que eu não sei quem foi até hoje, de bermuda e chinelo regando uma planta. Foi assim, o que eu tô fazendo aqui regando essa planta? E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, tá, depois eu entendi, eu vou dizer por quê. Terminei ali, fui embora. No outro dia, quando eu acordei, eu olhei para a planta, ela colocou flores. Cara, impressionante, era uma planta seca. Ela colocou, eu nem sabia que tinha flores ali. Ela colocou flores, e aí eu passei a regar a planta. Então, trazendo para o nosso caso aqui, às vezes a gente é colocado numa situação e a gente, cara, vou ter que desenrolar isso aqui, né? Eu tenho um nome a zelar, entre aspas. Me pediram para fazer, eu vou fazer da melhor forma. Você faz aquela ação, depois quando você vê o resultado, aí o teu coração pula. Caramba, que legal, cara. Eu fui lá, dei aquela aula e depois a pessoa veio, poxa, eu tava precisando dessa... Tinha tanta dúvida disso aí. Entendi, você falou, da forma que você falou, entendi. Então aí desperta em você. Poxa, Deus colocou em mim essa habilidade. E aí você passa a desenvolver aquilo ali. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Desculpa, no final era a idade mesmo, chegando. Regar a planta é coisa de idoso. Essa é a resposta. Sério. Idade do fogo. Só um pequeno parênteses, porque eu fiz um brevíssimo comentário e alguém pode ter paralisado nessa parte, que eu falei assim, é como se estivesse escolhendo signo. Nós não acreditamos nisso, viu? Não tem nada de signo. Aqui a gente pode fazer, inclusive, uma EBD explicando a raiz disso, que eu fui me aprofundar. Você falei, sou crente, não acredito em signo, até o dia que eu fui exposta a isso. Por quê, meus filhos, né? Por que não? E aí eu fui com eles estudar, e é muito profundo. Mas voltando aqui, o Thiago compartilhou como é que foi essa descoberta dele no chamado. Como é que foi para você? Bem, assim, ao longo dos anos e décadas, eu olhando para trás, eu percebo que eu dou aula em EBD desde quando eu era muito jovem. Mas como era uma coisa que eu entendia que era de passagem, não, estou ajudando aqui. Tem um buraco aqui, eu preciso dar aula. Dei aula para adolescente, dei aula para adulto. E a vida inteira eu dei aula em EBD. E outros tipos de aula, né? Como o Thiago, nunca quis ser professor, acho muito difícil. Muito complexo. Eu acho que um professor hoje deveria se aposentar, um professor secular, né? Principalmente ensino médio fundamental, deveria se aposentar antes. É uma profissão muito difícil. E dedicação, né? Exige muita, e a sociedade hoje não favorece, né, a autoridade do professor. Então, olhando para trás, eu percebi que eu já dou aula há muito tempo, mas sempre com aquele senso de que eu estava ajudando em algum lugar até chegar um professor. E aí, na minha consagração a diácono aqui na Lagoinha,
o pastor Esdras orando por mim, ele falou: Deus está colocando na tua mão o dom de mestre hoje. E quando aconteceu aquela oração, toda a minha história veio na minha cabeça. Na verdade, eu já exerço há muito tempo, só que eu não tinha a compreensão do tamanho que era, né, do que eu estava fazendo. Eu achava que estava tapando um buraco aqui, ajudando aqui e ali, mas na verdade eu estava exercendo o ministério de mestre, né? Foi assim que eu descobri. Isso aqui lembra até o que fala aqui em Timóteo, né? Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Como que Deus dá o dom, mas é reconhecido pela igreja esse chamado, que mediante a imposição de mãos é o reconhecimento que existe um dom mesmo, existe um chamado, e como que as coisas se conectam depois disso. É porque já estava em você muito, só que de repente, opa, agora faz todo sentido. Até a autoridade para você falar, isso muda. Porque você entende, não é por acaso. O que está acontecendo comigo não é algo passageiro, é o plano de Deus. E assim, estou só para ajudar. E realmente, tá só para ajudar, mas não os líderes. Você estava ajudando as ovelhas a andar no caminho do Senhor e conhecer a palavra de Deus. O meu processo é um pouco parecido, mas pode falar. Só complementando, de lá para cá, desse tempo, aqui no tempo de Lagoinha, né, vai para 3 anos aí que a gente tá junto, caminhando, sempre dei aula, utilizando revistas e apoiando da melhor forma, como eu entendia, como eu conhecia. Mas como evoluiu o meu tempo de estudo, de dedicação, aprofundamento na palavra, em livros de referência, nesses 3 anos, assim, não tem nem comparação, né, que a dedicação que eu investia antes, né? Então, cresceu muito, assim, foi impressionante. E aí a gente vai caminhando, né? Às vezes a gente fica com um pouquinho e fala assim, não, já sei isso tudo aqui. Aí a gente aprofunda e fala, meu Deus, parece que o abismo vai ficando mais fundo. Fala assim, quanto mais eu caminho, mais eu sei que eu não sei de nada. Toda essa questão do chamado, comigo o meu processo foi um pouco parecido, porque aí eu começo a lembrar também, eu sempre tive interesse, né, para estudar a Bíblia. Quando era criança, eu comecei a copiar a Bíblia, porque eu queria decorar, e tinha uma pastora na igreja, eu ficava atrás dela, pastora, faz pergunta para mim. Ó, gente, não despreza as crianças, porque eu nunca esqueci que ela falava que ia fazer as perguntas depois, ela nunca fez. Conheço alguém que levanta a mão toda hora assim, ó, no Kids. Posso fazer uma pergunta? É a nossa Conheço filha. alguém. A nossa filha. E tem que responder, não fala que vai responder depois e não responde, não, porque isso frustra uma criança. Nem que você diga, não sei, mas responda. E fui vendo assim, né, nessa jornada, mas nunca também imaginei que isso seria um chamado, que isso seria, né, um projeto de Deus para minha vida. E eu encontrei essa resposta servindo a necessidade de alguém. Deus me mostrou isso claramente. Falou assim, você encontra o seu chamado servir na necessidade de alguém. Então, eu comecei a servir uma pessoa que estava precisando, estava passando por um momento difícil. Eu falei, vamos estudar a Bíblia junto? Vamos. E a gente começou a se encontrar online. E ali eu fiz estudos aprofundadíssimos de temas que eu nunca vi, que nunca fui atrás, mas até as vírgulas eu estudava e eu fiz um material, sabe, de estudo. E ali eu falei, gente, é isso, mas não é assim, de repente, né? De repente aconteceu. Não, aí você olha para trás e fala assim, o tempo todo eu estava construindo essa jornada, né? Então, essa semana até atendi uma pessoa que estava nessa, falou, estou jejuando, estou não sei o quê, para descobrir qual é o propósito de Deus ter para minha vida. Eu falei, olha, você não vai descobrir esse propósito trancada num quarto, sozinha. Sai para fora, vai ver o que as pessoas precisam, né? O jejum, o verdadeiro jejum fala disso, né? Vai libertar as correntes dos aprisionados, alimentar os famintos, e aí a sua cura vai brotar. Então, você que está nessa fase, e não interessa se você é jovem, se você já é velho de crente, tem um momento assim que a gente pode viver nessa penumbra. E aí, qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? A dica que eu te dou, vai servir pessoas, porque todo chamado está relacionado a amar e servir pessoas. E nesse processo você vai ver qual é a forma que você está amando e servindo as pessoas. Seu chamado vai se despontar ali. E não tenha medo de perder tempo, e de estar trabalhando fora do seu chamado. Não tenha medo. No reino, serviço no reino não existe isso. Nada é jogado fora, nada é Senhor, nenhum trabalho é em vão. Todo trabalho é útil quando você está buscando fazer para Deus. Amém. Não existe trabalho em vão no Senhor. Amém. E Jordana, quer compartilhar como é que foi com você também? Foi semelhante, né? Mas como eu falei, eu já fluía
há muito tempo. Quando eu me converti foi muito interessante, porque eu tinha muita fome de Deus. Eu fui consolidada antes de me converter. A pessoa que me ganhou para Jesus, ela me ensinava a Bíblia antes de ela me convidar até mesmo para ir à igreja, porque eu tinha muitas perguntas, desde quando eu era católica, que eu trabalhava com jovens, ajudava ali na Eucaristia, né, dando aula já na minha adolescência, e eu tinha muitos questionamentos que nunca foram respondidos antes. E aí, quando eu encontrei com ela, que eu soube que ela andava com uma Bíblia, eu digo, então, já que você sabe a Bíblia... E ali ela começou a me ensinar. Então, quando eu me converti, tinha um livrinho que eles usavam para discipular. E ela me deu, olha, vamos fazer 13 semanas aqui esse estudo. E na semana seguinte, eu já tinha feito o livrinho todo. Ali começou, mas eu descobri o meu chamado quando nós chegamos numa igreja aqui em Brasília, a primeira igreja que nós congregamos aqui em Brasília, há 17 anos. E naquela ocasião não existia uma escola na igreja. E aquilo começou a queimar no nosso coração. Sabe aquela coisa, quando você quer descobrir o propósito, você pode olhar para aquilo que você sente necessidade. Né? Quando você vê que é necessário, que aquilo incomoda você, que tem que resolver esse problema, você pode ter certeza que está associado ao seu propósito. Você pensa, como é que as pessoas... Não, como é que ninguém está vendo? Como é que ninguém está vendo? Aquilo é fundamental e não está funcionando. E o pastor dizia, não, aqui ninguém gosta de estudar, é hábito de Brasília, as pessoas não vêm para a escola. Eu, como assim? Lá em Manaus as pessoas atravessam o rio de balsa e vão de manhã cedo. E não, mas aqui ninguém faz isso. Digo, não, deixa eu fazer. Aí autorizou e nós implantamos uma escola de líderes de célula na época. E as pessoas pagavam para ir à escola, pagavam material, e a turma formou com mais de 90% de presença, e ali caiu a nossa ficha, minha e de Marcelo, porque era fluido, era natural, era prazeroso, e as pessoas da igreja começaram a amar, né? E ficou uma marca, a escola aí. Quando começou a fluir, né? Até líderes que já eram líderes, que já estavam pastoráveis, que vieram para a escola porque não tinham tido, né? E sabiam que a gente vinha de Manaus e tinha toda uma referência ali para aquela igreja, vir de Manaus, e eles foram e amaram. E assim, era tão prazeroso, tão gostoso fazer aqui, e deu tão certo, foi tão fluido, que ali a gente despertou. Opa! Acho que 2 caras de usar isso aqui. Daí a gente nunca mais parou de dar aula. Foi aprofundando. Vamos entrar aqui nas relações mesmo, mas tá funilando. E aqui é quando o apóstolo Paulo vai entrar realmente nas nossas relações, e eu vou abordar esse tema aqui com as perguntas que a gente recebeu. Então, dentro da temática aqui de casamento, né, de relações dentro de casa, uma pergunta que chegou aqui é o seguinte: como lidar com a falta de submissão da esposa ou a falta de amor do marido? Jordana. Eu acho que é uma situação complexa, né? Quando a gente olha para a obrigação do outro. Uma coisa que eu aprendi assim que eu me entreguei para o Senhor foi que algo estava errado em mim para o meu casamento não estar funcionando. Em nenhum momento eu coloquei a responsabilidade nele. O Espírito Santo me convenceu. Existe uma palavra que essa pessoa que me ganhou para Jesus, a Eliane, uma querida que amo muito, ela dizia sempre assim quando ela me dava uma carona: Jô, a mulher sábia edifica sua casa, a tola e insensata destrói com as próprias mãos. E ela sempre me entregava esse versículo antes de se despedir. E eu não contava para ninguém a crise que eu estava vivendo, porque eu tinha muita vergonha. Eu estava 1 ano casada e eu era muito nova. Como assim uma jovem de 22 anos está infeliz já no casamento, recém-casada, né? E eu tinha muita vergonha e a gente não assumia isso para ninguém. Mas ela soltava essa palavra, e essa palavra foi uma semente
Então, no dia que eu entreguei minha vida, 6 meses depois que eu entrei em contato com ela, eu entendi ali naquele dia que eu precisava mudar. Então, a melhor forma de lidar com as obrigações que não estão sendo cumpridas é não olhar para a obrigação do outro. E fazendo a sua parte. É fazendo a sua parte, porque a Bíblia fala que a gente precisa se submeter ao Senhor, ao marido, como se fosse ao Senhor, né? Então, ali eu entendi, eu vou me submeter independente de ele já entender tudo. E ele não se converteu no mesmo dia que eu. E foi um desafio, porque eu fiz um propósito ali de oração por ele, 21 dias. No 20º dia ele se converteu, graças a Deus. Mas foi uma mudança muito radical na minha vida. Porque eu comecei a olhar para mim, para os meus pecados, para qual é o meu papel. E isso por si só constrange a pessoa que está do outro lado da relação, né? E a mudança foi muito visível. E uma coisa que Deus... O que eu me desafiei? Eu disse, Senhor, se essa palavra é a tua verdade, então eu vou me submeter a ela. E eu vou obedecer. E eu quero ver o milagre que o Senhor vai fazer. E ali eu comecei a buscar na Bíblia palavras que diziam o que eu deveria fazer como mulher. E ali eu comecei a trajetória, né? De traçar uma rota de a mulher sábia, que eu tanto ouvia ela me dizer, né? Que eu quero ser essa mulher que vai construir, não destruir o meu lar. E funcionou. Glória a Deus. Não magicamente, mas quando a gente se submete princípio, palavra, né? Quando a gente vive um princípio, a promessa vem. Amém. Pergunta aqui, Efésios 6 começa falando da obediência aos pais, né? Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo, e honre seu pai e sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Chegou a pergunta seguinte: como se dá a obediência aos pais na vida adulta? Para a solteira, que já tem vida financeira estabelecida, ainda tem que obedecer em tudo? Ou já entra num princípio de honra apenas igual quando é casada? Né? Então, ela é solteira, ela tem que obedecer igual, ou ela, por ser já, né, uma pessoa independente, ela entra no princípio da honra igual as pessoas que não são mais solteiras? Olha, tem alguns detalhes que a gente não tem, né? Se ela ainda está morando com os pais, eu acredito que é uma leitura diferente se ela não morar mais com os pais. Porque aí tem a questão também da autoridade sobre o lar que o pai está exercendo ali. Então, se está ali, o nível de obediência tem que ser um pouco maior. Uma filha solteira, se ela não mora mais com os pais, claro, deve estar honrando, ouvindo os conselhos, porém não tem aquela obediência da mesma forma que um filho menor de idade, que está sob a tutela dos pais, é um tanto diferente, né? Porque o adulto ele já tem essa responsabilidade, inclusive perante o Senhor, pela sociedade, né? Já tem maioridade civil, criminal. Para mim, tem duas nuances. Se ainda está na casa ou se já não está mais na casa. Se está na casa, eu acredito que tem mais obediência. Se não está na casa, vai mais para essa questão da honra e do respeito. Não sei se vocês... Sim, é diferente. Obediência e honra, né? Totalmente, concordo plenamente. Honra sempre. Obediência a depender do vínculo de dependência. Eu penso dessa forma. Exato, também. É o seguinte, um comentário aqui, você comenta o comentário. Essa questão sobre marido e esposa é bem complicado, porque as mulheres passaram décadas querendo ter os mesmos direitos que os homens, depois elas começaram a querer serem melhor do que eles, e agora estamos nessa nova ordem que foi implementada aos poucos em nossos lares. Vai o marido querer colocar um pouco de autoridade em casa para ver se a esposa não briga com ele? Isso é um comentário, né? Então, não terminou com interrogação, então eu não vou dizer que é uma pergunta. Eu posso dizer, quem deixou implementar essa ordem deturpada? Quem deixou penetrar no lar? Então a gente tem que verificar que o lar tem que ser uma fortaleza, tem que ser um local protegido, né? E quem a gente bebe é na Bíblia, não é na mídia nem na sociedade. O que a Bíblia fala é o que a gente acredita. Quando ele fala, as mulheres começaram querendo ser igual, agora estão querendo ser superior,
daqui a pouco essa ordem pode se inverter, daqui a pouco os filhos podem querer ser superiores aos pais. O que acontece ao nosso redor, as circunstâncias, né? Circunstâncias não podem nos determinar a nossa forma de viver. O que está escrito aqui, está escrito já há muitos séculos, para nós, ó. E se ele se converteu com essa ordem já estabelecida dentro da casa dele? A gente, quando dá aula de batismo, eu já fui da classe de batismo, na primeira aula eu falava algumas coisas, alguns tópicos. Um deles era o seguinte: muito da sabedoria que vocês estão trazendo até aqui, aprendido na infância, na adolescência e na fase adulta, já não vai mais servir. Porque agora vocês estão numa nova forma de viver a partir de uma nova constituição que é a Bíblia. Então, muito daquilo que vocês consideravam até bom e sábio já não vai mais servir. Eu queria ter um comentário sobre isso, a questão da autoridade versus autoritarismo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito confundida hoje, tanto para as mulheres que defendem o feminismo, como para os homens que defendem a sua liderança no lar, mas não de forma com autoridade, mas sim com autoritarismo. E aí eu volto naquela passagem de Efésios em que o apóstolo Paulo fala: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E em seguida ele traz a orientação para os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregue-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, Isso. os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. É impossível uma mulher não querer se submeter a um marido que dê a própria vida por ela, que lidere com amor, que a ame como a si mesmo, que se entregue ali na liderança do seu lar com dedicação e amor por a sua esposa. É muito fácil se submeter a um homem. No fim das contas, a gente descobre que tem uma pegadinha aí de Deus, né? Porque, assim, Jesus falou o seguinte: quem me ama, me obedece. Então, no amor está a obediência, e na obediência está o amor. Então, a gente sai desse lugar de quem está acima, quem está abaixo, quem se sujeita, quem não se sujeita, porque as duas coisas estão intimamente ligadas. Hein, Nath? E para esse comentário em específico, né, que ele fez aí um desabafo sobre a situação da mulher em relação ao homem, da esposa em relação ao homem, ou seja, do viés. Eu tenho uma coisa para dizer, amigo. Se a minha esposa, vou até usar, se a minha esposa não está conforme eu acredito que tem que ser, a culpa é minha. Isso está escrito aqui na palavra. Aqui está escrito aqui na palavra. Marido, É o cabeça. não, aqui assim devem os maridos amar cada um a sua esposa, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então aqui, ó. Ele fala aqui uma parte que Cristo preparou a igreja santa e imaculada para si mesmo. Quem preparou a igreja? O próprio noivo. O noivo. Então, o noivo coloca a noiva de acordo com o que ele acha santo e irrepreensível. Assim, o marido deve fazer com a esposa. É o 26. Né? 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Exatamente. Assim como Cristo prepara a própria noiva agradável a ele, o marido, está escrito aqui, o marido também deve preparar a sua esposa agradável a ele. Então, coloca o gorrinho e fala: cara, o primeiro culpado sou eu. Como você falou, como a Jordana falou. Quando ela parou de olhar para o Marcelo e procurou mudar, né, se tornar uma esposa melhor, a mágica aconteceu. Não tem mágica, né? Está escrito aqui na Bíblia. Isso é sem imposição, né? Em amor. Porque o amor constrange a todos. Sem importância. Né? Exatamente. A mulher, ela ganha o marido sem palavras pelo seu bom procedimento. Não é por meio da argumentação. É o 27, ó. A fim de apresentá-la a si mesmo, Isso. igreja gloriosa, sem mácula nem ruga,
nem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Então, é um assim. E também, isso aí, gente, não dá também pra gente ficar tentando agir com a lógica, né? Ficar na lógica, mas se eu fizer isso aí, que ela vai montar em cima de mim mesmo. Gente, é pela Especulando. fé, pois é. Você quer fé. Se acreditar que isso aqui vai funcionar, você precisa de fé. E é a fé que vai mudar as realidades, é a fé que vai mudar a sua casa, é a fé que vai mudar a sua família. Então não adianta você ficar tentando fazer conta. Aqui, você tem que acreditar que a palavra de Deus é verdadeira e poderosa, e que se você obedecer fielmente ao que Deus determinou, ela vai funcionar. Amém. Falamos sobre pais e filhos, maridos e esposas, e vamos falar agora, a gente falou de outro assunto também, vamos falar agora de autoridade. Toda autoridade é realmente constituída por Deus, ou há pessoas que possam estar no comando fruto do pecado, logo precisa ser submisso 100% a essas autoridades? A Bíblia, em relação a autoridades civis, que está falando de autoridades civis, ela é muito clara em relação a isso. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 9, nós vemos Deus falando que ele levantou Faraó, e Faraó estava oprimindo o povo dele. Então, Faraó foi levantado por Deus e cumpriu um propósito, cumpriu uma missão. Mesmo uma autoridade usurpada, vamos colocar assim, um golpe de Estado, não sei se tem alguma coisa que pode ser muito pior do que isso. Enquanto ela estiver ali, ela é autoridade, ainda que ela tenha chegado lá por meios ilícitos. Porque alguns meios ilícitos a gente sabe, outros a gente não sabe. Mas quando está sentada ali na cadeira, ela é autoridade. E por ela ser autoridade, ela vai ter mecanismos de poder, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos 13 que não é à toa que a autoridade porta a espada, porque ele é um vingador de Deus para estabelecer o parâmetro da justiça. Nós vemos na história de Israel, quando o reino foi dividido, teve o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. O reino do norte foi golpe de Estado atrás de golpe de Estado, um passando a perna no outro, um matando o outro, enquanto estava sentado, aquela pessoa era autoridade. Então, sim, nós devemos nos submeter às autoridades, ainda que essas autoridades sejam corrompidas. Agora, isso não quer dizer que nós vamos nos corromper e seguir o exemplo dessas autoridades, muito pelo contrário. Nós somos luz no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não podemos obedecer a algo que vai contra a palavra de Deus, mas sujeitar fala muito de respeito. Quando você se sujeita, quer dizer que você vai estar com respeito, entender que aquela pessoa é autoridade, e tudo que mandar fazer que não seja pecado, você vai estar disposto a fazer. Quando te mandar pecado, pronto, aí você para, essa linha daqui eu não ultrapasso. Nós aprendemos isso bastante no livro de Daniel, Daniel capítulo 3, que fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles se apresentaram a Nabucodonosor e eles respeitosamente desobedeceram o rei. Da mesma forma, Bom dia. Daniel perante Dário, o rei Medo-Persa, ele respeitosamente desobedeceu e foi para a cova dos leões. E nos dois casos, Deus deu livramento perante reis perversos, e nos dois casos, os servos de Deus se submeteram, mas não obedeceram. Eu ia fazer essas duas perguntas. Se a autoridade manda você fazer algo que é pecado, então, você já respondeu, não tem que se sujeitar. Não existe autorização para pecado, independente da voz que seja. Se é nem voz o de fora, Deus voz da sua entende, né? cabeça. Depois eu peço perdão, Deus entende. Daniel tinha que ter tido essa sacada, né? Não, vou fazer. É só 30. Gente, era só 30 dias que era pra ficar sem orar. Gente, era só 30 dias que Não era o tinha que resto da parar vida, de orar. não. Era Depois de 30 dias podia voltar a orar para Deus. Mas não Mas tem ele não autorização. aceitou nenhum dia. Mas a outra pergunta era o seguinte: se essa autoridade foi injusta, né? Ela tem ali determinações que são injustas, que são ruins, cruéis, né? Mas vou colocar mais na questão da injustiça mesmo. Não é justo o que essa autoridade determina. Eu tenho que sofrer calado? Jesus foi um bom exemplo disso, né? Porque na presença de Pôncio Pilatos ele não se defendeu. Ele foi como uma ovelha muda na presença dos seus tosqueadores e não levantou a voz contra a autoridade que ali estava. O que tiver ao seu alcance para fugir daquela situação de injustiça, por meios lícitos que você pode estar fazendo, faça. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando falava da escravidão,
Se você tem a oportunidade de ser livre, seja. Opa, é muito melhor. Agora, se não chegou essa oportunidade, busque ser o melhor servo possível. Então, você tem um escape, aproveite essa oportunidade. Não surgiu essa oportunidade ainda, se submeta confiando em Deus. Confiando em Deus. É a história de Daniel e os amigos também, né? Sim. Os dois casos, eles se sujeitaram a uma injustiça e Deus livrou eles. A gente precisa atualizar essa parte da Bíblia, não tá legal. Não. E finalizamos a leitura de Efésios falando do ápice da leitura, aquela passagem que todo mundo canta, decora e faz dancinha, gestos, coreografado, que é a armadura de Deus. E como é importante a gente entender o que isso representa, porque senão a gente vira um místico. A gente até faz uma armadura, deixa em casa assim, ó, isso aqui é o meu capacete da salvação, isso aqui é a minha couraça. Mas que poder tem isso se a gente não entende o que isso significa, né? Uhum. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda artimanha do maligno e trazer todo pensamento cativo a Jesus Cristo. Israel tinha batalhas campais territoriais, então ele usava capacete, usava flecha, usava cavalos para atacar outros povos. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. As promessas eram territoriais para Israel, então ele estava defendendo aquela terra, como hoje, enquanto estamos gravando esse podcast, está acontecendo naquele mesmo território, guerras como já acontecem há milênios. Israel brigando pelo seu território e lutando contra os inimigos ao redor. Passam milênios e a história da Bíblia continua atual, continua acontecendo o que já aconteceu no texto bíblico. No Novo Testamento não, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne e o sangue. Pedro cortou a orelha do servo lá do templo e Jesus restaurou, falou assim, não é dessa forma mais. Não é essa guerra. Não é esse tipo de guerra, nossa guerra é espiritual. E a guerra espiritual é travada por meio da oração, por meio do jejum, por meio de uma conduta que expressa o Senhor Jesus. E a gente vai vendo a armadura, fala da salvação, nós entendemos que nós não somos mais desse mundo, nós pertencemos a Deus. Então isso tem que estar guardando a nossa mente, a nossa cabeça, né? Convicção. Convicção, certeza da salvação. Por isso que é o capacete, né? Isso. Tá protegendo o nosso entendimento. A nossa justiça, porque uma pessoa justa, ela está protegida na frente e nas costas. Se alguém tentar falar mal de uma pessoa que é justa, vai ter que mentir, porque a pessoa é justa, então pelas costas ela também vai estar protegida. O cinto da verdade que ajusta tudo, nós temos que andar em verdade, porque o próprio Senhor Jesus é verdade e a palavra dele é a verdade. Pastor, inclusive quem anda em verdade não passa vergonha. Então, eu gosto da analogia de que o cinto ele segura a calça. É verdade. Se a calça cai, eu fico com vergonha. Então, se você pauta sua conduta na verdade, aliás, o Salmo 15 fala que quem anda em verdade, pratica a justiça e fala o que está no seu coração, vai morar no Monte Santo, vai alcançar o reino de Deus. Está escrito lá, Salmo 15. Isso. Eu vejo a verdade traz essa coisa justa, né? Ela coloca uma forma, não tem folga, não tem espaço para depende. É difícil você ser acusado quando você está em verdade. A pessoa pode inventar outras coisas. Né? Tentaram pegar Jesus com várias mentiras, mas nenhuma era consistente. Sim. Né? Tiveram que acusar ele de crime fiscal para lançar uma acusação sobre ele mentirosa. Então, quem anda em verdade não tem que se preocupar. Não vai ser um caminho fácil. É seguro. Até porque a mentira não vai conseguir responder algumas questões, né? Quem, como, quando, onde, Sim. quem viu. Porque a mentira não vai conseguir produzir o fato, né? Ela vai estar inventando. Então sempre tem um álibi quando a pessoa está na verdade. Aí sempre vai poder dizer, não, eu não estava nesse lugar, eu estava em tal canto, eu estava com tal pessoa. Então a linha do tempo, né, do caminho do crime que foi inventado não vai se cumprir, vai ser inconsistente. As sandálias com a preparação, prontidão da pregação do evangelho, fala de várias coisas. Você tem que estar pronto para pregar o evangelho, você tem que estar preparado para isso, você tem que estar disposto a pregar o evangelho, e o evangelho fala da sua caminhada. Enquanto você vai pregando o evangelho. Por onde você andar, você vai anunciando as boas novas e o caminho da salvação. O escudo da fé, que a fé está mostrando como uma proteção para apagar os dardos inflamados, é como se fosse uma flecha com uma chama na ponta,
você apaga com esse escudo. Aquilo não vai te tocar, não vai te queimar, não vai te inflamar, porque você crê. Paulo fala, né? Eu criei, por isso falei. Então, quando você crê, você manifesta a sua fé, você rejeita esses ataques malignos. E a espada do Espírito, que é a única arma de ataque, que está falando da palavra de Deus. Jesus, quando foi confrontado, tentado por Satanás, Mateus 4 e Lucas 4, ele, com a palavra, ele destruiu todos os ataques do maligno. Então é pela palavra, quando a gente está firmado na palavra, a gente tem autoridade para desfazer essas artimanhas do maligno. Então fala de uma conduta, fala de uma postura, não de algo místico que eu vou transformar e vou vestir aquilo espiritualmente. Hora de morfar. E também eu acredito que isso também trata de prontidão, né? A gente tem que estar em prontidão. Quando a gente fala sobre oração e jejum, traz uma coisa íntima, pessoal, mas a gente anda como o pastor falou, a gente está andando, a gente está indo pela nossa caminhada e a gente tem que estar em prontidão. E a nossa batalha na rua é tanto pela nossa vida quanto pelas almas que o Senhor quer resgatar através de nós, quer libertar, quer curar, né, quer trazer um novo entendimento. Isso tudo é batalha espiritual também. E uma coisa interessante é que andar nessa conduta, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui o motivo, né, pelo qual é importante nos revestirmos dessa armadura. Possam resistir. E isso salta aos meus olhos, né, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo, né? Então, enfrentar as lutas do dia a dia, porque não estamos livres disso, né? Das tribulações, das provações, das adversidades que vão vir, e sair dessas situações de forma inabalável como? Na fé, nas convicções, naquela conduta, né? Então, a gente se revestir dessa conduta com a convicção de salvação, com fé, né, que é o escudo que nos protege dos pensamentos, das setas, né, na nossa mente, dos pensamentos que são contrários à voz de Deus, à palavra, aquilo que a palavra diz. Quando usamos a palavra para combater esses dardos, né, que vêm na nossa mente, muitas vezes nos deixando depressivos, nos deixando frágeis, fracos, né? Então a gente resiste o dia mal se estivermos nesse conduto. Interessante que o Léo trouxe aqui da prontidão, porque a maioria das situações que a gente vai enfrentar, a gente não vai ter tempo de se preparar. A gente vai precisar já estar preparado. Então, esse revestimento, essa armadura é todos os dias. Amanhã eu tenho uma guerra, vou hoje vestir a armadura. É todo dia você tem que estar se preparando, se conscientizando, se aperfeiçoando nisso. Por isso que ele vai falar assim, orem em todo o tempo, não é ore quando precisa, não é entre em batalha quando o trem estiver ruim, é em todo o tempo, porque é uma batalha constante e muitas lutas, elas não vão avisar que estão chegando. A gente vai precisar estar preparado. A prontidão é tão importante que nos 3 filmes do Homem de Ferro, não sei se vocês perceberam isso, no primeiro filme ele tinha que chegar até o escritório dele para colocar a armadura. No segundo filme já inventaram uma maleta que andava com ele. E no terceiro filme, ela vem. Só um botão que a nanotecnologia, a armadura aparecia. O que adianta uma armadura que não anda com a gente o tempo todo? Prontidão, fundamental na batalha espiritual. E no final ele fala, né, tendo isso em mente, estejam atentos. Okay? Lembra o que Jesus falou, né? Orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como que a gente veste essa armadura? Orando e vigiando. Porque a vigilância fala dessa conduta, né? Da justiça, da verdade. E a oração, a fé, a palavra de Deus, tudo isso anda junto e perseverando. Porque sem perseverança nada adianta. Você pode ter uma maratona, são 42 quilômetros. Você correu 41 quilômetros bem, você parou, você não concluiu a prova. Então a perseverança é o que vai garantir o sucesso na nossa jornada. E é isso, gente. Efésios, né? Tão rico, tão poderoso. E nós finalizamos aqui essa nossa abordagem, esse nosso aprofundamento. A gente espera que tenha te edificado muito, assim como nos edificou também. Isso. E Efésios fala de um mistério. E mistério, como nós vimos, está falando de algo. Falando do mistério. Qual é o de mistério? Algo que foi
revelado, né? Era algo que estava oculto, mas foi tornado a conhecer, que é Cristo, a esperança que nós temos. Cristo, ele veio habitar dentro de nós. Nós não estamos mais vagando neste mundo, perdidos, mortos nos nossos pecados e delitos. Nós temos uma nova vida em Cristo. O próprio Senhor mora dentro de nós. E Efésios revela esse mistério que é Cristo, uma realidade na igreja e dentro de cada cristão. Jordana, créditos finais. Eu gosto de olhar para Efésios e ver essa completude, né? Acho que a gente chega até esse ponto agraciados, né? Com tantas orientações da parte do Senhor, de como proceder em todos os sentidos, de como viver uma nova vida em Cristo, de como viver em comunidade, em unidade, em santidade, né? E como as nossas relações podem estar mais harmonizadas, né? Em harmonia ali, especialmente a família, tá? E finaliza com essa mensagem linda do apóstolo Paulo nas nossas vidas, que é a gente estar sempre vigilante, perseverando. Acho que essa é a chave de nós orarmos e vigiarmos mesmo, como o pastor falou, e estarmos atentos, né, para não cair. Ele vai começar falando da Madura exatamente isso, né? Quanto ao mais, então eu já falei tudo isso. Se tem alguma coisa que eu não falei, guarda isso aqui que vai acoplar. Léo? Eu termino aqui esse debate aqui falando do ponto, do versículo que eu acho o ponto alto de Efésios. Para mim, quando eu li esse versículo, eu me emocionei, porque eu falei, cara, olha a preocupação de Paulo. Está aqui no capítulo 1, versículo 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê seu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A escrita de Paulo tinha um objetivo, e era um objetivo do coração. É por amor que ele escrevia. Né? E aqui há uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo do Léo Paixão. É aqui, ó, na nota de rodapé, ó. Tá aqui, ó. Aquela eu escrevo comentado por, né? Tá assim, ponto alto, eu escrevi ponto alto. Paulo pede o fortalecimento da fé e dos alicerces espirituais dos irmãos ao revelar a plenitude do propósito de redenção em Cristo. Então, tem uma escrita de amor, né? Um pena de amor. Amém. Glória a Deus, obrigada pela sua companhia. Nós te esperamos para o próximo módulo. Prepare-se. Vamos chegar aí com Reforma Protestante, é o nosso tema especial de outubro, quando nós completamos o aniversário da Reforma Protestante, e esperamos você conosco todo domingo, 9 horas da manhã, na Lagoinha Brasília Capital, e aqui na nossa EBD EAD. Deus te abençoe. Deus abençoe.